19 horas em Manaus, 20 horas em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 19 de setembro, é o 262º dia do ano. Faltam 103 dias para o ano acabar. E o Bolsonaro tá preso há 46 dias, pelos próximos 27 anos da vida escrota dele. Nenhum fato relevante aconteceu nessa data, um dia tranquilo. Hoje é aniversário de nascimento de Paulo Régulus Neves Freire. Sim, Paulo Freire, o maior educador e filósofo brasileiro, um dos autores brasileiros mais citados no planeta. Eu já tive o prazer de ver livro do Paulo Freire em vários lugares do mundo, dá uma alegria, você tá andando e aí tu vê numa banca de revista um livreto lá com a obra do nosso conterrâneo. É um dos pensadores mais notáveis da história da pedagogia mundial e influenciou o movimento da pedagogia crítica e é o patrono da educação brasileira. Parabéns, viva Paulo Freire! Hoje também é aniversário da cantora Eliana de Lima, né? Aquela do Ndererê lá. É legal pra quem curte, é bacana. Também não tenho nada contra, não. Hoje é Dia Nacional do Teatro. Eu não tenho certeza dessa data, tá? Mas estava na pauta aqui, então tudo bem. Se é o dado que está, é o dado que vai. Eu sei que em março é o Dia Nacional do Teatro, né? Também, mas... Enfim, todo dia é dia de teatro, parabéns. E hoje é dia do e da ortopedista. Parabéns a todos os profissionais dessa área que nos levantam e nos botam em condições de viver de novo, né? Sou eu! Deixa eu dar um oi já pra galera que já entrou aqui, que tá acompanhando. A Lindaura Maria Campos, Moacir Júnior, Jaqueline Renzov, Steve Philips, Henrique Filho, Tânia Bolsanella, Evanildes Cruz, Maria e mais um monte de gente. Pessoal, bota aqui nos comentários a cidade de onde vocês estão me ouvindo, pra eu saber e mandar um abraço pro povo da cidade de vocês. Beleza? Enquanto vocês colocam nos comentários o nome da cidade de vocês, boa noite, Marques. Marques é lá do RJ, né? Esqueci, mas vou lembrar. Bota aí, Marques, a tua cidade. Lembro de você, acabou. Enquanto vocês vão escrevendo aí o nome, Itapecerica da Serra, Marques, um abraço para Itapecerica da Serra. Tânia Bolsanello, de Alto Rio Novo do Espírito Santo, um abraço para o Espírito Santo. É o estado do Sudeste que me falta conhecer, Tânia. Qualquer hora eu bato aí com muita alegria, a gente marca de tomar um café. Vamos agora saber quais foram as manchetes do dia nos portais progressistas, o que o Brasil tá falando, qual foi a notícia. Chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do perfil politicoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Trabalho infantil cai mais entre beneficiários do Bolsa Família. Dados do IBGE revelam redução de 4,9 pontos percentuais na incidência entre famílias atendidas pelo programa, contra 3,1 pontos no geral, graças às transferências de renda que priorizam educação e saúde infantil. Deixa eu pausar isso para comentar, Tânia, porque isso é importante. Gente, isso aqui é uma prova objetiva, direta, de que o Bolsa Família é um programa necessário. Tá aqui a prova. Crianças que trabalham o número de crianças que trabalham é maior entre quem não recebe o Bolsa Família. Quem recebe o Bolsa Família não precisa colocar suas crianças para trabalhar. Isso é um dado que por si só devia já fazer todo mundo bater palma e aplaudir. Parabéns a quem defende o Bolsa Família, é fundamental. Vamos seguindo aqui, manchete da Carta Capital. Abre aspas, não tem densidade jurídica, fecha aspas. Teixeira critica a relatoria de Paulinho da Força na anistia, que eles já estão chamando de outro nome, né? Ministra se opõe a atenuar punições para golpistas, defende punição exemplar para evitar repetições e questiona a validade legal do projeto que perdoa atos antidemocráticos.
Cara, eu vou pausar isso para comentar também. Tem uma foto louquinha que tá rolando por aí de uma reunião entre o Paulinho da Força, que é agora o relator do projeto da anistia, o Aécio Neves e o Michel Temer. Esses três discutindo isso. Gente, o Aécio, ele foi o primeiro grande golpista do Brasil. E onde ele foi o primeiro grande golpista do Brasil dessa contemporaneidade, tá? Não estou falando de 64, dos 80, ponto. O Aécio, no momento em que ele se recusou a admitir a derrota dele em 2014 para Dilma, ele acendeu a fagulha do neogolpismo, envergonhando a memória do avô dele, né? Pois é, então o Aécio Neves não tem moral nenhuma para discutir qualquer coisa do gênero. O Temer foi quem deu o golpe na Dilma. E aí estão eles agora discutindo anistia. Ou seja, a raposa fez a festa no galinheiro e aí escolheram uma raposinha para ver o perdão e duas raposonas foram lá discutir o perdão. Enfim, eu acho que tem tudo para dar errado. Tem 50% de chance de não dar certo e 50% de chance de dar errado. Até porque não tem que ter anistia para ninguém. É sem anistia e acabou-se. Manchete do Brasil de Fato aqui. Jamais usaria religião como palanque, afirma Lula em entrevista a evangélicos. O presidente Lula tratou de crença pessoal, combate à miséria e programas sociais como Luz do Povo, negando a instrumentalização política da fé durante conversa com líderes religiosos. E tá certíssimo o presidente Lula. Você tem que respeitar a fé dos outros, todo mundo tem o direito de professar a fé que acredita, tem que ser respeitado por isso, mas as igrejas não podem virar palanque político como tem virado nos últimos anos. Obrigado, José Horácio, gostei da sua opinião, você é o cara, a gente está aqui por vocês, obrigado mesmo. Vamos continuando aqui, manchete do Brasil 247, Padilha desiste de ir à ONU após sanções de Trump contra o Brasil. Ministro cancelou ida a Nova York por restrições americanas que impedem deslocamento, frustrando a agenda em conferências de saúde em Washington, apesar de liberação para a Assembleia da ONU. Tá certíssimo, Padilha. O que aconteceu aqui, para quem não acompanhou, olha, chegou o Zé Ruela do Kid Bengala de novo. Kid Bengala, fica aí que tem vinheta pra ti, tá? Já, já. Havia essa expectativa de o Trump negar vistos diplomáticos para a bancada brasileira que vai para a reunião da ONU. Diante disso, discutiu-se até a possibilidade de acelerar uma decisão que já foi tomada pela ONU de transferir a sede de Washington, de Nova York, para Genebra, na Suíça, que seria muito melhor. Mas aí, nesse bojo ainda, deram um visto diferenciado para o Padilha, que ele não poderia se afastar 5 quadras de onde ele estivesse. E ele fez o certo, falou, não vou, não devo nada, não sou condenado aqui, não sou condenado lá, então não vou ficar com restrição de mobilidade. Muito provavelmente ele vai participar dessa reunião da OMS de forma remota, já que hoje a tecnologia permite isso, ninguém precisa se deslocar, você pode participar efetivamente de maneira virtual, e não cedeu aos caprichos do fascista do Trump, né? Certíssimo. Finalizando o giro de notícias aqui, manchete do ICL Notícias. Câmara vai suspender líderes de motim contra Mota e censurar Nicolas e Sóstenes. Parlamentares sofrerão sanções por obstruir votações com afastamentos, advertências formais para atos contra comando da Casa, visando impor pautas sobre emendas orçamentárias. Eu vou pausar aqui porque eu quero ler essas punições todas. Cadê? Tá aqui. A manchete inteira tá lá no ICL Notícias, tá? Quem quiser ver. Como é que ficaram as punições aqui? O que vai acontecer? O Sóstenes Cavalcante, o Nicolas Ferreira, o Zuco, o Alan Garcês, a Caroline Detone, o Marco Feliciano, Domingos Sávio, o Marcel Van Hatten, o Zé Trovão, a Bia Kisses e o Carlos Jordi vão receber censura escrita. Além da censura, além deles, a Júlia Zanata e o Paulo Bilinski também vão receber censura escrita. Além da censura escrita, o Marcos Polon vai receber uma suspensão do exercício do mandato por 120 dias. O Marcel Van Hatten vai ficar suspenso por 30 dias.
E o Zé Trovão também vai ficar suspenso por 30 dias. Ou seja, suspenderam 3 Zé Ruela, por ordem de relevância. O mais irrelevante da turma toda pegou 120 dias para fingir que há exemplo. O Marcel Van Hatten e o Zé Trovão pegaram 30 dias cada um. Os outros simplesmente advertência escrita. Ou seja, com o Hugo Mota, todo mundo faz o que quer, a hora que quer, porque ele não tem moral nenhuma. O presidente mais fraco, mais molenga da história do Congresso Nacional. Então, é o que tem, é o que vai, né? Vamos entrando na pauta agora, finalmente. Deixa eu mais uma vez dar um oi aqui pra galera que tá acompanhando. Milton Oliveira, Manuel Gomes, Daime, Tânia Bolsanello, já falei, Marlene Andrade, Marques, Manuel Gomes, Milton Oliveira, Fábio Corujito, olha que legal o Corujito aqui, né? Geraldo dos Reis, Luiz Rocha, Alexandre Lopes, um abraço pra todo mundo. Botem o nome da cidade de vocês nos comentários, galera. Eu quero mandar abraço pra cidade de vocês. Hugo Marmota é filho de prefeito que também foi condenado por corrupção. Tomara que seja preso, tomara que a PF bote pra cima com os caramba, porque lugar de bandido é na cadeia mesmo. Galera, o Congresso Nacional perdeu completamente a noção do ridículo. Além de aprovarem a urgência estúpida, criminosa, inconstitucional dessa porcaria de anistia, pegaram o embalo, apresentaram uma PEC da blindagem, que o povo está chamando corretamente de PEC da bandidagem. Se essa PEC for aprovada, não será. Não será se a gente for para a rua. Se a gente não for para a rua, ela vai ser aprovada. E se ela for aprovada, para um deputado, para um senador ser processado, vai ter que ter autorização dos coleguinhas dele. E aí eles dizem, porque o parlamento são 500 pessoas, não tem como. Isso aí vai valer para deputados estaduais também. Vamos imaginar uma Assembleia Legislativa com 24 deputados estaduais. Se tiver que ter autorização, não vai ter processo. A gente tem na Câmara dos Deputados o exemplo claro disso, que é um sujeito chamado Maico Donadon. Ele foi condenado à prisão pelo STF, ele estava preso, e o Senado votou, a Câmara votou para ele continuar parlamentar. O cara condenado, preso na cadeia, e ele continuou parlamentar. Imagina se eles já tivessem, se eles ainda tivessem o poder de decidir se ele ia ser processado ou não. Flor de Lis não ia estar presa. Domingos Brazão não iria estar preso. Tem um dado aqui de que, eu até falei no programa de ontem, que enquanto vigorou essa medida na Constituição de 88, ela foi de 88 até 2001, foram mais de 200 rejeições de abertura de processo. E nessa PEC da bandidagem, eles foram além ainda. Além de blindar os deputados e senadores, eles blindaram o presidente de partido. Sim, o cara que não recebeu um único voto, que não representa ninguém além dos filiados do partido dele. Ponto. E eu não acho que os partidos sejam instituições desinteressantes para a sociedade, muito pelo contrário. Eu entendo que uma sociedade democraticamente civilizada, ela passa por partidos fortes, partidos estruturados, que não é o caso do Brasil, infelizmente. Você conta nos dedos os partidos com atuação efetivamente ideológica, e em todos esses dedos, eles vão estar na mão esquerda. Só quem tem vida orgânica partidária de verdade são os partidos de esquerda no Brasil. Ponto. Me provem que eu estou errado. Pois bem, e por que do nada surgiu isso, de proteger também presidente de partido? A gente está vendo agora, porque o Antônio Rueda está enrolado. O Ciro Nogueira é senador, o presidente do Progressistas. O Antônio Rueda não tem mandato nenhum. Então, ele pode ser investigado, ele pode ser processado, ele pode ser responsabilizado pelos crimes dele. Mas aí estão querendo proteger ele. Eles passaram de todos os limites. Eles dizem que, junto com esse bojo da PEC da bandidagem, eles aprovaram também a urgência da anistia
dizendo que isso é para pacificar o Brasil. Primeiro, o Brasil não está em guerra. O Brasil está em paz. Hoje é sexta-feira. Eu saí da minha casa às 6 horas da manhã, fui na casa da minha avó, tomei café, preparei minha aula, fui dar minha aula de manhã, passei a manhã toda no centro de educação dando aula. Terminou a aula, estava com uma enxaqueca horrível, eu almocei, ainda trabalhei um pouco. Depois, tomei um analgésico, vim para o meu escritório atender. O trânsito estava normal. Saí do meu escritório, fui a um bairro aqui perto de Manaus, atendi também. Voltei para o meu escritório, estou aqui na Web Rádio App e a vida está correndo normal. Pacificar o quê? Se o Brasil não está em guerra. Agora, quais são os problemas que tem? Os bolsominions, igual, cadê? Essa Zélia Longo aqui. Ela deve estar... Ai, meu Deus, aqui... o TikTok Terapia de novo apareceu aqui. TikTok, fica aí que já tu vai mugir, tá? Não sai não. Tu e a Zélia, tem uma amiguinha tua aí. Fica trocando sal um com o outro. Vocês são gado mesmo, né? Então vamos lá. O Brasil tá em paz. A gente tava num momento de tensão quando 1.400 bandidos saíram do quartel, saíram de ônibus, foram quebrar as sedes dos poderes. No dia 9 de janeiro foi todo mundo pra cadeia. Acabou o problema. No mesmo dia, foram lá na frente do CMA aqui em Manaus, tiraram aqueles 100, 200 doidos, perturbados que estavam lá na frente, tiraram de lá, acabou, ficou em paz. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, teve um motim. Sentaram na mesa do presidente, disseram que não ia ter trabalho, ia impedir só quando te aprovasse a anistia. E aí o Hugo Moli deixou acontecer e tal, levou... Mas era só suspender o mandato de todo mundo que estava lá, que no outro dia o problema estava resolvido. Ou seja, você quer pacificar o país? Cumpra a lei. Prenda quem comete crime. Suspenda deputado que atrapalha o andamento dos trabalhos. Mande para a comissão de ética. Caçem o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, sabotando o Brasil abertamente, e todo mês cai a porra do salário dele lá, pago com o meu dinheiro, com o teu dinheiro, Onevir, com o teu dinheiro, Marx. A gente está pagando aquele bandido para sabotar o Brasil. Mas, pelo menos, ele está indo cada vez mais pro ridículo. Pelo menos isso tá divertido ver. Eu vejo o Eduardo é um herói, pelo amor de Deus. Puta, TikTok Terapia, tu tá querendo que eu adiante a tua vinheta, né? Não vou adiantar, espera. Tua hora vai chegar. Sossega aí. Então, quer pacificar o país? Tira esses... Aplica a lei nesses vagabundos. Feriu o decoro do parlamento? Caça. Cometeu crime? Prende. Responsabiliza. É assim que a gente vai acabar com esses focos de insurreição, de desobediência civil, ponto. Mas o Congresso foi tão longe, os deputados perderam totalmente o senso do ridículo, a cara de pau, tão desesperados, que eles conseguiram acordar o povo. Fazia muito tempo, Raimundo, Onevir, que eu não via as pessoas se mobilizando, as pessoas putas dizendo, porra, não dá, tem que fazer alguma coisa. E a gente tem aqui uma lista, eu vou falar todos os locais onde eu sei que vai ter mobilização. Se vai ter mobilização na sua cidade, posta aqui nos comentários para eu falar também. Domingo, 14 horas, no MASP, lá em São Paulo. Em Brasília, 9 horas da manhã no Museu da República. Em Manaus, aqui na minha cidade, 8 horas da manhã na Getúlio Vargas, no início da faixa liberada. No Rio de Janeiro, 14 horas no posto 5 de Copacabana. Em Belo Horizonte, 9 horas na Praça Raul Soares. 15 horas em Vitória, no Espírito Santo. 15 horas em frente à Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Em Fortaleza, 15h30, tudo no dia 21, tá, gente? Tudo no domingo. Essas manifestações vão acontecer no domingo inteiro. Domingo tem manifestação de 9 da manhã até sabe Deus que horas no Brasil. Em Recife, não, Fortaleza, 15h30, concentração em frente da estátua de Iracema Guardiã. Em Recife, concentração 14 horas na Rua da Aurora. Em Natal, 15 horas na Midway. Em Salvador, 9 horas no Morro do Cristo.
Em Aracaju, 16 horas na Praça da Cinelândia. Em Belém do Pará, 9 horas na Praça da República. Em Macapá, 16 horas no Teatro das Macabeiras. Em Goiânia, 16 horas na Praça Universitária. Em Cuiabá, 14 horas na Praça Alencastro. Em Florianópolis, 13 horas na Ponte Hercílio Luz. Não sei se do lado do continente ou do lado da ilha, mas não é difícil saber. 14 horas em Curitiba, na Boca Maldita. Em Porto Alegre, 14 horas em Redenção. Em São Luís do Maranhão, 9 horas na Praça da Igreja do Carmo. Em Maceió, 9 da manhã, em Sete Coqueiros, na Praia da Pajuçara. Em João Pessoa, na Paraíba, 9 horas da manhã, no Busto de Tamandaré. E em Porto Velho, Rondônia, 16 horas, no Complexo da Madeira Mamoré. Então, todo mundo, se eu falei da tua cidade aqui, vai lá na manifestação. Se eu não falei da tua cidade, procura saber, porque muito provavelmente vai ter manifestação também aí. Se não tiver uma manifestação agendada, chama teus amigos, escolhe um ponto de encontro, concentra lá no domingo, entre 9 horas da manhã e 15 horas, escolhe um horário, faz barulho, mostra que o povo... Não falei só Norte e Nordeste, não. Falei aqui do Sul, do Sudeste. Tá aqui, ó, cadê? São Paulo, 14 horas no MASP. Rio de Janeiro, 14 horas no Posto 5 de Copacabana. Belo Horizonte, 9 horas na Praça Raul Soares. Vitória, 15 horas em frente à Lespe. Falamos do Brasil todo aqui. No Sul também, tá aqui, cadê? Florianópolis, 13 horas na Ponte Hercílio Luz. Curitiba, 14 horas na Boca Maldita. Porto Alegre, 14 horas em Redenção. Então, falamos de todo mundo aqui. Então, se eu falei da tua cidade, vai para manifestação. Se a tua cidade... Beleza, Silvio, não tem problema não. Se a tua cidade não... Se eu não falei da tua cidade aqui nessa lista, junta teus amigos, procura lá, vamos fazer manifestação, vamos mostrar para esse pessoal que eles não vão fazer o que querem do Brasil. A PEC da bandidagem não vai ser aceita. Deputado, senador, deputado estadual, se cometer crime, tem que responder pelos seus crimes. Ponto. Eles não são melhores do que ninguém, eles não estão acima da lei. E por que é importante, gente, fazer essas manifestações e encher de gente? Porque os deputados de São Paulo, eles vão ver que tinha muita gente, eles vão pensar 3 vezes antes de levantar essa bandeira, antes de afrontar a opinião pública. E os do Amazonas, os do Sul, todos os deputados federais de todos os estados vão estar acompanhando essas manifestações para saber o tamanho do rojão que vai vir para cima deles. As pesquisas de opinião pública estão devastadoras. O Brasil todo, majoritariamente, está contra essa patifaria. Tem uma parcela a favor. Qual é a parcela que é a favor? E eu sempre falo isso. Tem um percentual da sociedade que, se aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno dando uma bicuda na boca de uma idosa na noite de Natal, vai continuar apoiando ele. Com esse pessoal não tem conversa. Esse pessoal apoia o PEC da bandidagem, esse pessoal quer apoiar a anistia, esse pessoal quer tirar o Jorge Guaranho, que matou um cara simplesmente porque o tema do aniversário dele era o Lula, querem tirar ele da cadeia. Então esse pessoal, essa galera do TikTok Terapia, do Moisés Gibas aí, com eles não tem conversa. Com eles tem combate institucional. Para eles é o que teve no 9 de janeiro, é cadeia. Para eles é o que deveria ter tido contra os deputados que impediram o legislativo de funcionar. Exatamente, Onevi. Se aparecer o Bolsonaro evacuando, eles vão lá cheirar. Essa é a galera. Então, com esse pessoal não tem conversa. Tem combate. E é combate institucional. Não tem tergiversação. É isso e acabou-se. Então, domingo, procura-se na tua cidade aonde vai ter manifestação. Vai pra lá, colabora, e se não tiver manifestação na tua cidade, junta teus amigos, vai lá protestar, vamos mostrar que quem manda no Brasil é o povo, não essa meia dúzia de político corrupto. Gente, chegou a hora da vinheta aqui, Bolsominions, chegou a hora de vocês brilharem, deixa eu ler aqui os comentáriozinhos, cadê a vinhetinha pra Bolsominion aqui?
Vamos lá, deixa eu ler os comentários aqui agora. Cadê? Marques, boa noite, meu irmão. Boa noite, Marques, lá de Itapecerica da Serra. Boa noite para Tânia Bolsanello, lá de Alto Rio Novo. Para Marlene Andrade, lá de Três Rios. Obrigado, Marlene. Cadê? Tânia Bolsanello. Concordo, sou contra a anistia, também sou contra. A Tânia Bolsanello comentou aqui, o Aécio foi um dos culpados pelo impeachment da Dilma. Exatamente, Tânia, ele agiu de verdade para sabotar o Brasil ali. Marx, PMDB sempre foi golpista, foi mesmo. O PMDB sim, o MDB combateu a ditadura, depois eles viraram essa aberração que é hoje, né? José Horácio de Carvalho, gostei da sua opinião, obrigado, José, também gosto da tua audiência, obrigado. O Dalmi dizendo, é nós, Lula é um líder, tá certo. Manuel Gomes, Lula sempre 13-13. Chegou o Kid Bengala aqui, faz o L de ladrões aposentados. Esse Kid Bengala é gado. É gado, com certeza. Aí o Dalmido, Bolsonaro, Lula já é. Bolsonaro já era, Lula vai ser tetra, vai ser mesmo, é Lulinha 4. Manuel Gomes, Lula sempre 13. Milton Oliveira, 13-13. Aí o comentário do Marx aqui, o Hugo Marmota é filho de prefeito que também foi condenado por corrupção e tomara que volte pra cadeia se merecer. Manuel Gomes, frouxo, ladrão, vagabundo, Hugo Mota, subscrevo. Jovem da BR, boa noite, eu moro em Goiânia, Goiás. Um abraço pra Goiânia, jovem da BR. Saudade daí, qualquer dia eu bato aí de novo. Onevir Brandão, Hugo, pai da bandidagem. Dalmir Mota, caldo de batata. Tá ótimo. Domingo tem passeata na Paulista contra a PEC da bandidagem e anistia. Tá certo, tem que ir pra manifestação mesmo. Vai ser 14 horas lá no MASP. Manuel Gomes, nunca vai ser aprovado. A Lula veta e o STF derruba. Exatamente, Manuel Gomes, mas deixa eles mugirem pra lá. Começou. Zélia Longo. Petistas são todos sem caráter. É gado essa Zélia Longo? É gado, com certeza. O Dalmir aqui, boa professor, boa Dalmir. Marcelo, o programa do Botijão de Gás deu ruim, hein? O povo não quer nem saber do pai dos pobres. Só se for na tua casa, né, meu querido? Só se for na tua mente doentia. Esse TikTok terapia é gado? É gado. Jovem da BR de novo, verdade, meu amigo, parabéns pra você, meu rei. Da Mara está em guerra. Cara, isso aqui eu preciso comentar. Esse projeto da bandidagem, essa PEC da bandidagem é tão surreal que a Damares Alves se posicionou com a gente. A Damares Alves, uma mentirosa contumaz, uma bolsonarista fanática. A Damares está contra, ou seja, o negócio é baixo, é ruim, até pro subsolo. A Damares, velho, a Damares. Olha o TikTok terapia de novo, que a gente já viu que é gado, né? Dizendo que se o Bolsonaro indicar uma porta para presidente, a porta será eleita. Lamento partir teu coração, TikTok terapia, mas não é verdade. Por quê? Porque o Bolsonaro indicou ele mesmo para ser presidente e ele perdeu a eleição. Então, se ele não conseguiu ganhar indicando ele mesmo, não vai ser um outro que ele vai indicar, né? Na verdade, o único presidente desde a redemocratização que conseguiu eleger um sucessor, um eleito também, né? Porque o Itamar Franco elegeu o Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique tinha vida própria porque ele era ministro. O Lula elegeu a Dilma. O Temer não foi eleito, mas ajudou a eleger o Bolsonaro. E agora o Lula ganhou. Ou seja, o Lula nunca perdeu uma eleição estando no poder. O Onevir Brandão aqui recomendando um livro Pobre de Direita. Boa dica ali, Onevir. Livraço. Jovem da BR, Lula 13 em 26. Olha, 13 vezes 2, 26, né? Gostei. Zélia Longo, sem caráter é vocês que tentam blindar vagabundos, deputados assassinos. O Bolsonaro vai preso, vai mesmo. Olha o 11mer61, cadê aqui? Jornalista mentiroso, vagabundo, lambibotas do Lula chifrudo, ladrão. 11mer, eu lamento partir teu coração, mas eu não sou jornalista. Eu sou advogado, tá? Eu sou advogado. E o 11mer é o quê? É gado? É gado, com certeza. Olha, o doido do TikTok terapia aqui também. Eduardo é um herói. Pro gado, talvez, né? Marx, no PL só tem vagabundo, bandido, começa com Valdemar e termina com o Bozo. Irretocável, Marx. É exatamente isso. Dalmi dizendo, Bolsonaro não veio pro Nordeste porque não tem voto. TikTok terapia, Lula no meio do povo.
Comunista e molestação, ditadura já. Ditadura já é o meu testículo esquerdo. É gado esse comunista? É gado, com certeza. Que mais? Professor, perdemos de lavada a anistia, 311 a 43. Na verdade, Silvio, a gente não perdeu ainda. Aquilo foi a votação da urgência. Aquilo ali é o Centrão querendo se livrar do Bolsonaro. É o Centrão querendo tirar o Bolsonaro das costas deles. Então eles aprovaram, agora estão com uma conversa de dosimetria, que só vão diminuir pena. Vamos ver, o risco ainda existe, mas eu acho que a coisa está muito ruim para eles. Até porque, eu repito, conseguiram a urgência. Não significa que vai ter maioria no plenário. Se tiver maioria no plenário, não significa que vai passar na CCJ do Senado. Se passar na CCJ do Senado, não significa que vai ter maioria no plenário do Senado. Se passar no plenário do Senado, o Lula veta. Se tiver voto para derrubar o veto do Lula, o STF vai dizer que é inconstitucional e acabou. Não vai ter anistia. Bolsonaro vai passar o resto da vida escrota dele na cadeia. Cadê o TikTok terapia? Lula não consegue juntar 100 pessoas nos eventos. Vai aprender a contar, gato. Será um mico total, TikTok terapia. O cara bota a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. É muito gado, né, velho? Pelo amor de Deus. Ele tá no TikTok, que é uma plataforma de origem chinesa, com a bandeirinha dos Estados Unidos, dizendo que é patriota dos States. Vai te catar. Onevir Brandão, Lula não anda no meio do povo, só abraça. Exatamente, ele não anda porque é abraço, 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 abraço. E é isso aí. Só abraços que são buscados de ônibus. Senta lá, Cláudia. Aqui, Marques, verdade, ele não anda. O pessoal carrega ele por gratidão, exatamente. O pessoal sempre fala, me mostra um pobre que o Lula tirou da pobreza. Tá aqui, ó, eu melhorei de vida graças aos projetos sociais do Lula. Minha família melhorou de vida graças a isso. Lulinha, faz o L. O que mais aqui? Sem anistia, Hugo Mota traidor, inimigo do povo. É isso mesmo, Neta. Eleonora Pires, quem não anda no meio dos pobres são vocês, golpistas. Exatamente, golpistas. Exatamente, Eleonora, os golpistas que não andam porque vão estar tudo presos, né? O Ira, vai ter pão com mortadela. Tomara que tenha, porque eu gosto, né? E esse Ira, é gado? Esse ou essa, sei lá, né? Que diabo é isso? Cadê? Natalino Marcon, vai ter gás lá pra petralhada, vadiando de vagabundo. Esse Natalino é gado, gente? Diz aí. É gado, com certeza. O que mais? Ira, vamos receber a devolução do dinheiro do INSS? Já começou a restituição, tá, Ira? E tu continua sendo gado. Aqui, esse TikTok terapia de novo aqui. Bolsonaro nunca foi condenado por corrupção. Gente, corrupção não é o único crime do Código Penal, não, tá? Tem tem mais de 200 artigos lá. E o Bolsonaro tá gabaritando quase todos eles, hein? Se investigarem, capaz de pegar tudo. Sem anistia, o dinheiro do INSS o careca vai devolver, senhora. Olha a Ira. O careca do INSS não foi depor na CPMI porque o ministro terrivelmente evangélico, indicado pelo Bolsonaro, liberou ele de ir. Até então, toda a posição do Supremo era, tudo bem, o investigado ele tem direito a ficar em silêncio, mas ele não tem o direito de não ir. O André Mendonça, ministro indicado pelo Bolsonaro, terrivelmente evangélico, que estava lá com a Michele Bolsonaro, decantara la xaralababuia, recantare xaralabacantare, ele mudou isso e ele liberou o cara, né? Entendam como quiserem. Natalino Marcon de novo, é gado também esse. Olha o sanduíche petralhado dos infernos. Gente, vocês não gostam de sanduíche? Eu adoro sanduíche de mortadela. E eu gosto daquele tradicional lá de São Paulo também. Toda vez que eu vou a São Paulo, eu dou um pulo no Mercadão lá pra comer aquele sanduíche que é bom. Tem um restaurante aqui em Manaus que faz um parecido. Não é igual, mas tudo bem. Pra 4.000 quilômetros de distância, tá ótimo. De vez em quando eu vou lá. Cadê? Vai ter mortadela. Venha, petista. Opa, vai ter mortadela, me chama que eu vou. Vai ter sal pro Moisés Ribas? Porque ele é gado, né? É gado. Cadê? E os fanáticos pelo Lula? Isso mesmo, Cida, isso mesmo. Tem que acabar com a anistia, porque tem muita gente anistiada e recebendo dinheiro nosso. Eu não consegui entender o comentário da Cida, né? Porque os anistiados políticos foram indenizados. Então não vou cravar que é legado, né? Mas tudo bem. Agora esse João Carlos Campos Carlinho. Cadeia para a extrema esquerda. É gado esse João Carlos? É muito gado. É gado demais.
Ira, número 3 aqui, cadê? Meu Deus, não tá dando pra ler tudo, chegando um monte de comentário aqui. Agora eu vou mesmo, adeus, sofretores petistas. Pega o teu rumo, TikTok, terapia, que eu vou seguir minha pauta também aqui, senão eu não paro de falar do gado hoje. É muito mugido, então, já que eles já mugiram pra caramba, galera, vamos seguir o pauta aqui, vamos seguir o programa, vamos fazer o giro de notícias pelo mundo agora, saber quais são as notícias do planeta, o que o mundo estava discutindo hoje. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do Diário de Notícias de Portugal. Juiz recusa processar New York Times por difamação como Trump queria. Juiz federal na Flórida rejeitou a ação de Trump contra o jornal, pedindo indenização de 15 bilhões. Crítica ao tom político da queixa, com prazo para revisão. Acusações envolvem artigos e livros de 2024. Eu digo sempre, quem me acompanha aqui na Web Rádio App já ouviu, não foi uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes. Está havendo cada vez mais contestação ao Trump nos Estados Unidos. Coisa vai ficar, já está ficando cada dia mais complicada para lá. Isso tem 2 possibilidades. Ou ele vai acenar para a normalidade de novo, ou ele vai radicalizar ainda mais. Espero que a sensatez fale mais alto, né? Mas vamos ver. Manchete da Rádio Progresso cubana. Presidente cubano se reúne com o chefe do CELA e ratifica a integração latino-americana. CELA é um grupo de discussão econômica, é um seminário econômico latino-americano, tá? Um grupo de países da América Latina que reúne para discutir política. Miguel Dias-Canel encontrou-se com Leslie David, novo secretário do CELA, e reforçou o compromisso de Cuba com a integração regional, destacando a relevância do organismo para os países latino-americanos e caribenhos. Manchete do portal La Nación de Buenos Aires, Argentina. Milei disse que o pânico político está aumentando o risco do país e pediu às pessoas que seguissem em frente. Javier Milei afirmou que o pânico político causa aumento no risco do país e pediu continuidade nas ações, destacando descoordenação. Gente, eu tô vendo o Milei, lá em Buenos Aires, seguir um caminho parecido com o que o Collor tomou por aqui, hein? Então, vamos acompanhar. Tomou-lhe uma senhora lavada nas eleições na província de Buenos Aires. Tá tendo sucessivos atos derrubados pelo Congresso. Tá tendo confronto de juízes lá que não estão aceitando calados, estão derrubando muitas decisões dele. Vamos aguardar, mas acho que os hermanos estão se libertando. Finalizando o giro de notícias mundial aqui, por manchete do portal Xinhua.net, portal chinês que produz notícias para o mundo. Ofensiva no norte de Gaza causa impacto terrível em civis, diz ONU. Ataques israelenses no norte de Gaza deslocaram milhares, matando dezenas. Civis enfrentam fome e destruição, com 425 mortes por desnutrição desde 2023, incluindo muitas crianças. ONU pede proteção e acesso humanitário. Tenho que falar, né? O que está acontecendo em Gaza é um genocídio, é um massacre, é triste e aparentemente até aqui ninguém está pretendendo parar isso, né? Vai saber. Bom, já que ficou escroto, né? Vamos piorar mais ainda. Já tá ruim, vamos piorar. Vamos para aquele momento do programa em que a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitada de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Aécio Neves. Nascido em Belo Horizonte, filho de um deputado federal e neto de Tancredo Neves, que foi um ícone da redemocratização. É economista formado na PUC de Minas, iniciou na política aos 22 anos como secretário particular do avô, então governador de Minas Gerais. Em 86 elegeu-se deputado federal pelo PMDB com 236 mil votos, participando da Constituinte de 88, credo. E migrou para o PSDB, exercendo 4 mandatos até 2022. Aécio Neves afunda em escândalos de corrupção.
Delações da JBS revelam um pedido de R$2 milhões em propina de Joesley Batista para a defesa na Lava Jato, com áudio gravado. Sua irmã Andréia e seu primo foram presos por obstrução de justiça. R$60 milhões ilícitos em 2014. Indicação de diretor na Petrobras para desvios. Caixa 2 via aeroporto de Cláudio. Propinas da Odebrecht como governador. Absolvido em alguns casos, mas réu por corrupção passiva e obstrução, sua carreira revela um oportunista hipócrita que usou o poder para enriquecer, traindo o legado familiar e minando a democracia com esquemas podres. Não nos esqueçamos também que Aécio Neves é autor daquela frase maravilhosa, né? Que se for escolher alguém, tem que pegar algum que dê para matar ele antes que o cara faça a delação, né? Esse é o Aécio Neves, esse é o cara que está acompanhando a discussão sobre a anistia para os bandidos, né? Paciência. Vai saber. Bom, vamos lá para um momento legal, né? Vamos ler a lista dos bolsonaristas que continuam presos ou tornozelados. Chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos ou tornozelados. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, Débora do Batom, Felipe Martins, Marcelo Câmara, Rafael Martins, Bernardo Romão Correia Neto, Mário Fernandes, Walter Braga Neto, Carla Zambelli, George Santos, Fernando Collor, Flor de Lis, Robinho e ele, Jair Bolsonaro. E pra gente se purificar, né, pra gente tirar essa aura ruim, essa nhaca que essa galera deixa por onde passa, vamos de notícia boa, vamos falar de coisa legal. Chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Gás do Povo. Nova era de acesso gratuito e energia limpa para milhões de famílias. O programa Gás do Povo levará botijões gratuitos a 15 milhões e meio de famílias de baixa renda, beneficiando cerca de 50 milhões de brasileiros. Substituindo o auxílio gás, a iniciativa garante mais dignidade e justiça social, assegurando o item essencial para quem mais precisa, com prioridade para famílias do Bolsa Família. A retirada será simples, direto em pontos de revenda credenciadas usando aplicativo, cartão ou QR Code. Com previsão de início em novembro, o programa triplica o alcance anterior, promovendo saúde ao reduzir o uso de lenha e apoiando uma transição energética justa e limpa para todas as famílias. Essa é uma notícia muito boa. Gente, 19 horas e 45 minutos em Manaus, 20 horas e 45 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário, ajuda o amilzinho aqui também. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante, inteligente que vale a pena discutir. Lembrando, domingo tem manifestação contra a anistia, contra a PEC da bandidagem. Procura saber onde é que vai ser aí na tua cidade e vamos lá. Por hoje, sextou, fui! E é com quem
sabe, a Comedy Club Manaus é o lugar certo para você que busca humor e diversão, com shows de stand-up comedy ao vivo. Você vai se divertir com os melhores comediantes da cidade. Venha experimentar a magia do Comedy Club Manaus. Você merece se sentir bem por dentro e por fora. Na Clínica Estética Mactube, nossos especialistas cuidam de você com carinho e profissionalismo. Tratamentos personalizados para realçar sua beleza natural. Venha se sentir incrível. Mactube, onde a beleza encontra a alma. Vestir o campeão é nossa paixão. E a Neo Esportes oferece fardamentos e materiais esportivos de altíssima qualidade para você e seu time. Uniformes personalizados. Equipe-se com os melhores e conquiste a vitória. Neo Esportes.